Olá! O tema desta aula é terrorismo, guerras e conflitos. Vamos contextualizar historicamente o termo terrorismo e entender as motivações e as origens das guerras e conflitos localizados no mundo contemporâneo. Qual o sentido político do terrorismo, do uso contra os seus adversários do terror? Quais são as origens e as motivações da atual guerra contra o terror travada pela superpotência norte-americana contra diversas organizações? A historicidade do terrorismo. O terrorismo designa o uso do terror, da ideia, do ato ou efeito de aterrorizar, de provocar o terror entre seus oponentes, tanto por parte de indivíduos isolados, quanto organizações e até mesmo estados nacionais. Todos esses três entes são perfeitamente capazes de desencadear atos que aterrorizem os seus inimigos com finalidades políticas. O termo terrorismo tem uma conotação essencialmente negativa, pejorativa, que desqualifica mesmo. Por outro lado, o termo guerrilha, ou o efeito de se promover uma guerra de guerrilhas, tem uma conotação positiva, quase que romântica. Vamos ver agora, então, um pequeno trecho de um filme que coloca claramente essa discussão conceitual sobre o que é guerrilha e o que é terrorismo. Aqui fala o seu repórter, testemunha ocular da história, em edição extraordinária em homenagem aos jornalistas do Brasil. Boa noite. Grupos terroristas sequestraram hoje no Rio de Janeiro o embaixador dos Estados Unidos da América, Charles Burke Elbrick. Eis o texto do manifesto que foi deixado no carro da embaixada. Ao povo brasileiro. Grupos revolucionários detiveram hoje o Sr. Elbrick, levando-o para um local no país onde o mantém prisioneiro. A vida e a morte do embaixador estão nas mãos da ditadura. Se ela cumprir nossas duas exigências, o Sr. Elbrick será libertado. Caso contrário, seremos forçados a cumprir a justiça revolucionária e o embaixador será executado. As exigências são: a libertação de 15 prisioneiros políticos e sua extradição para o México. São 15 revolucionários entre os torturados nos quartéis, suportando as humilhações impostas pelos militares. A publicação e leitura deste manifesto nos principais jornais e estações de rádio e televisão em todo o país. Os 15 prisioneiros devem ser libertados, estejam ou não cumprindo pena de prisão. Esta é uma situação excepcional. E em situações excepcionais, os juristas da ditadura sempre encontram uma maneira de resolver as coisas do seu próprio jeito. A ditadura tem 48 horas para responder de público se aceita ou não a proposta. Este prazo não será prorrogado e não hesitaremos em cumprir nossas promessas. Quem quer que permaneça torturando e matando nossos companheiros, é melhor que se prepare. Agora é olho por olho, dente por dente. Assinado, Ação Libertadora Nacional e Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8. O Festival da Música Popular Brasileira, com show Esse trecho do filme, então, pode se referir tanto a terrorismo quanto a guerrilha. Revolução Francesa. O conceito de terror foi pela primeira vez usado explicitamente na conjuntura da Revolução Francesa, em 1789. Naquela época, a Revolução Francesa estava ameaçada internamente por uma contra-revolução e externamente por uma invasão combinada de vários países europeus contra a França. Nessas circunstâncias desesperadas na qual estava em jogo a própria Revolução Francesa, surge o reinado do terror, a ideia de se aterrorizar os opositores da Revolução e usar de atos terroristas para instilar o medo e o pavor naqueles que se opunham ao novo governo revolucionário francês. É fortemente associada ao reinado do terror durante a Revolução Francesa as execuções em massas feitas por um novo instrumento de matar, a guilhotina. Ficou famosa a frase de Robespierre, um dos arautos, um dos teóricos do terror, segundo a qual a França não precisava de mais tribunais, a França precisava de mais guilhotinas.
Além da Revolução Francesa, também outras correntes revolucionárias, como os comunistas e os anarquistas, também apelaram para atos de terror. Atentados à bomba, sequestros, assassinatos, eram usados para desestabilizar e desmoralizar a sociedade burguesa que eles combatiam. Além da esquerda, também os regimes de direita usaram do terror. É um exemplo clássico do terrorismo de Estado. Ou seja, quando o poder estabelecido também usa de atos de terror para intimidar e amedrontar os seus opositores. Todas as ditaduras latino-americanas, sejam as militares, seja a ditadura de esquerda de Fidel Castro, usaram de atos de terror para intimidar os seus inimigos. O uso sistemático da tortura e do desaparecimento de opositores políticos tinha justamente esse efeito de aterrorizar os opositores e os críticos desses regimes. Um outro exemplo tipicamente reconhecível associado ao terrorismo por parte do Estado, dos Estados nacionais organizados, diz respeito aos maciços bombardeios aéreos com bombas incendiárias desencadeados por britânicos e norte-americanos contra as cidades alemãs na fase final da Segunda Guerra Mundial. Esses bombardeios aéreos, que lançavam enormes quantidades de bombas incendiárias, visavam destruir e queimar as cidades alemãs, não se prendendo necessariamente a objetivos militares. O objetivo era aterrorizar e desmoralizar a população civil alemã, levando-a a retirar o apoio que ela emprestava ao regime nazista de Adolf Hitler. Além dos Estados nacionais, também organizações clandestinas e semiclandestinas também perpetram, também executam atos terroristas. Muito comum, muito frequente, é o uso de atos terroristas por parte de organizações que querem mudar a ordem interna de seus países. São os exemplos clássicos: o IRA na Irlanda, o ETA na Espanha, o Exército Simbionês de Libertação nos Estados Unidos, dentre outras tantas organizações clandestinas ou semiclandestinas que apelavam para atos de terrorismo. Além dessas organizações que atuavam visando mudar a ordem interna de seus países, também surgiram ao longo do século XX organizações terroristas que visavam afetar as relações internacionais, o contexto externo ao qual elas viviam, como a Organização para a Libertação da Palestina e a rede da Al-Qaeda. Tanto a OLP quanto a Al-Qaeda estão estreitamente ligados à questão palestina e à convivência conflituosa entre palestinos e israelenses. A questão palestina está intimamente associada ao longo da história da segunda metade do século XX ao terrorismo. Na sua origem, o movimento sionista criado pelos judeus ao final do século XIX propugnava, defendia a criação de um Estado judeu na Palestina. Para precipitar, para favorecer a formação de um novo Estado judeu na Palestina, o movimento sionista internacional patrocinava e apoiava a migração de imigrantes judeus para as terras da Palestina. Simultaneamente ao incentivo para a vinda de judeus para a Palestina, importantes organizações terroristas mantidas pelos judeus executavam atos de terror contra a população árabe ali residente. Ficaram famosas os atos de terrorismo e as atrocidades perpetradas por organizações judaicas semiclandestinas como a Stern e a Irgun. O objetivo dessas duas organizações, que mais tarde foram incorporadas no Exército Nacional do Estado de Israel, era aterrorizar, assustar, amedrontar a população árabe, levando então ao abandono das vilas e aldeias árabes por parte dos seus habitantes, deixando o espaço vazio para ser ocupado pelos imigrantes judeus. A partir da Constituição do Estado de Israel em 1948, os judeus passam da condição de perpetradores de atos de terrorismo para a condição de vítimas do terrorismo. Em 1964, é criada a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, responsável pela execução e planejamento de incontáveis atos de terror, de terrorismo contra o Estado de Israel e os seus habitantes. Além da perpetração de atos terroristas contra o Estado de Israel e sua população, essas organizações árabes também executaram atos de terror contra os aliados de Israel, como o Egito, Jordânia e também o próprio Estados Unidos da América. Uma outra fonte de atos de terrorismo que está estreitamente vinculado ao Oriente Médio diz respeito ao Afeganistão. O Afeganistão foi invadido em 1979 por tropas soviéticas que visavam ocupar e dominar aquele país.
A invasão soviética do Afeganistão motivou o surgimento de importantes grupos terroristas que executavam atos de terror contra as tropas soviéticas de ocupação, como o Talibã e a Al-Qaeda. Ao final da prolongada ocupação soviética, essas organizações não se desmobilizam, elas se reorganizam, se reagrupam e passam a perpetrar atos de terrorismo contra o Estado de Israel e contra o seu principal aliado, os Estados Unidos da América. As guerras árabe-israelenses. O principal foco de tensão nas relações internacionais e a principal motivação para uma série de guerras ao longo da segunda metade do século XX vem justamente da questão palestina, das guerras envolvendo Israel e os países árabes. A primeira das guerras envolvendo Israel e seus vizinhos árabes ocorreu justamente quando da proclamação da independência de Israel, resultado da divisão da partilha das terras da Palestina entre um Estado judeu, que seria Israel, e um Estado palestino. A proclamação da independência de Israel motivou imediatamente a declaração de guerra de seus vizinhos árabes contra o novo Estado judeu. Esta guerra, bastante curta, resultou na vitória de Israel sobre os seus vizinhos árabes e na duplicação do território originalmente destinado pela ONU ao Estado judeu. A enorme ampliação da área do Estado de Israel levou a um considerável êxodo, a fuga das populações de origem árabe que habitavam a Palestina. Essa é a origem da questão palestina, ou seja, o problema do que fazer com os palestinos que foram expulsos das suas terras em função do surgimento do novo Estado de Israel. Essas populações palestinas vivem nos países árabes limítrofes a Israel desde então em condições bastante precárias, geralmente morando em acampamentos de refugiados que oferecem pouca ou nenhuma condição de higiene e salubridade. A guerra seguinte envolvendo Israel e seus vizinhos árabes ocorreu em 1956. A Guerra do Sinai, como é conhecida, opôs de um lado Israel, Grã-Bretanha e França contra o Egito. A motivação para esta guerra foi a recente nacionalização, a encampação do Canal de Suez por parte do presidente egípcio Gamal Abdel Nasser. Como reação a essa nacionalização do Canal de Suez, simultaneamente franceses, britânicos e israelenses invadem o Egito. A vitória militar da coalizão que venceu o Egito na Guerra do Sinai de 1956 não foi confirmada na esfera diplomática. Tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, usando da ONU, forçaram a retirada dos israelenses, franceses e britânicos do território egípcio, que recupera a sua soberania sobre o Canal de Suez. A guerra seguinte envolvendo árabes e israelenses eclodiu em junho de 1967 e, pela sua curta duração, passou à história como a Guerra dos 6 Dias. Nesta Guerra dos 6 Dias, a iniciativa de iniciar a agressão, de iniciar a guerra, foi de Israel, respondendo às sucessivas ameaças que lhe faziam egípcios, jordanianos e sírios. Ao fim de um breve conflito, que durou exatamente 6 dias, Israel ocupou inteiramente a cidade internacional de Jerusalém, que até então era compartilhada com os árabes, ocupou também todo o deserto do Sinai e o Canal de Suez novamente, e, no outro extremo, as colinas de Golã, que eram sua fronteira natural com a Síria. Visando retomar estas terras que foram perdidas em 1967 para Israel, em 1973, egípcios e sírios iniciam uma nova guerra. Aproveitaram-se para isso do tradicional feriado religioso dos judeus, o Dia do Perdão, conhecido como Yom Kippur. O fato da guerra de 1973 ter sido desencadeada nesse feriado acabou dando o nome a esta guerra de Guerra do Yom Kippur e foi novamente vencida por Israel, que contou, para tanto, com considerável apoio norte-americano. As permanentes tensões entre Israel e seus vizinhos árabes começaram a ser equacionadas em 1979, com a assinatura dos acordos de Camp David, patrocinados pelo governo norte-americano. Neste contexto, o Egito finalmente reconhece a existência de Israel em troca da devolução das terras do deserto do Sinai, o mesmo acontecendo com a Síria, que teve, em parte, devolvidas as colinas de Golã. Essa sucessão de guerras em nada ajudou a avançar na resolução da questão palestina, do problema alegado pelos palestinos desalojados a partir da criação do Estado de Israel.
O clima de insatisfação das populações árabes que viviam sob a ocupação militar israelense era constante. Aos árabes que viviam sob ocupação militar israelense restou uma condição de vida bastante problemática, muito prejudicada pela inexistência, entre eles, dos direitos básicos de cidadania. Muito pelo contrário, os árabes que viviam nos territórios militarmente ocupados por Israel viviam uma existência, uma condição de não cidadãos, sem quaisquer direitos políticos ou sociais. A insatisfação das populações árabes que viviam sob ocupação militar israelense explodiu em 1987 na forma de uma revolta geral contra a ocupação militar israelense. Essa revolta recebeu o nome de Intifada. O permanente clima de confrontação entre árabes e judeus derivado da Intifada começou a ser equacionado em 1992, com os acordos assinados em Oslo. Através desses acordos, pela primeira vez, a Organização para a Libertação da Palestina reconheceu formalmente a existência do Estado de Israel e foi reciprocamente reconhecida também enquanto autoridade nacional pelo Estado judeu. Os acordos assinados em Oslo previam também a devolução das terras ilegalmente ocupadas por Israel e a constituição nelas de uma autoridade nacional palestina, o que equacionaria os conflitos históricos que têm dividido árabes e judeus naquela região. Por conta das pressões internas da política israelense, os acordos de Oslo nunca chegaram a ser inteiramente implementados, o que acabou gerando uma enorme e nova revolta entre as populações árabes sob ocupação israelense, que vão eclodir no ano de 2000 na segunda Intifada. A motivação imediata para esta nova revolta dos árabes contra a ocupação israelense foi uma visita considerada insultuosa do primeiro-ministro de Israel à famosa Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém. Imediatamente depois dessa visita considerada provocativa, houve um massacre de várias dezenas de palestinos indefesos pelas forças de Israel. Esses fatores levaram então a insuflar uma nova confrontação, uma nova revolta das populações palestinas contra Israel. Desde o início, então, dessa segunda intifada, que começa em 2000, o processo de paz no Oriente Médio se encontra completamente estagnado e sem nenhuma perspectiva de ser resolvido a curto prazo. Um outro foco constante de tensão no Oriente Médio diz respeito ao papel desempenhado pelo Líbano. O país faz divisa, faz fronteira com Israel e é ocupado pelo grupo Hezbollah. O grupo guerrilheiro fundamentalista islâmico, ou, como preferirem, o grupo terrorista fundamentalista islâmico Hezbollah, usa do sul do Líbano para ocupar e alojar suas bases militares de onde são lançados ataques contra Israel. O Hezbollah é apoiado pelo Irã e financiado por aquele país, o que garante um considerável acesso a recursos e bens materiais na sua luta contra Israel. O fato de organizações terroristas ocuparem o sul do Líbano e dali lançarem ataques ao Estado de Israel motivou sucessivas vezes a ocupação do sul daquele país por tropas israelenses. Desta maneira, o Líbano também é refém, é prisioneiro das tensões e contradições envolvendo árabes e judeus. O fato de uma substancial quantidade de refugiados palestinos ter fugido da Palestina e se fixado no Líbano também representou um fator de desestabilização da tradicional política libanesa. As várias organizações terroristas árabes que atuam contra Israel têm nos famosos homens-bomba o seu principal recurso bélico para atingir militarmente o Estado de Israel. Vamos ver agora um pequeno trecho de um filme que retrata esses homens-bombas e suas ações terroristas contra o Estado judeu. Bismillahirrahmanirrahim. يجب أن نستمر في نضالنا حتى يرحل الاحتلال. لم يبق لنا غير أجسادنا لنحارب بها هذا الاحتلال الغاشم. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم شتت شملهم
وفرق جمعهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم واجعل بأسهم بينهم شديدا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم وانزل عليهم بأسك يا شديد العقاب. اللهم وسلط عليهم جنودا وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. اللهم لا تردنا خائبين يا رب العالمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هتصبح شوي؟ Está então representado adequadamente uma pequena fração dos conflitos e contradições e impasses afetos aos atos de terrorismo desencadeado pelos árabes contra o Estado de Israel. Grupos terroristas nos países de primeiro mundo. Também nos países do capitalismo industrial mais desenvolvido e mais avançado, ocorreu a emergência, a aparição de vários grupos terroristas na segunda metade do século XX. Destes grupos terroristas, os mais famosos certamente são o Exército Republicano Irlandês, o famoso IRA. O IRA luta pela reunificação da Irlanda, dividida em duas partes depois da Primeira Guerra Mundial, como resultado do seu processo de independência. A ilha da Irlanda foi dividida em duas metades e a sua parte sul, de maioria católica, foi declarada independente. A parte norte conservou-se como parte do Império Britânico, habitada majoritariamente por protestantes. O objetivo do IRA é, através de sucessivos atos de terrorismo, levar ao fim da ocupação britânica na Irlanda do Norte e favorecer, então, a reunificação da ilha sobre um único governo e um único país, que seria, pura e simplesmente, a Irlanda. O mesmo desejo de independência nacional motivou o surgimento do grupo separatista basco, o ETA, que perpetrou inúmeros atos de terrorismo contra o governo espanhol na tentativa de forçar o governo daquele país a conceder à província dos bascos uma autonomia, uma independência em relação ao governo central de Madrid. Por toda a Europa e também nos Estados Unidos emergiram, ao longo dos anos 60 e 70, grupos de extrema esquerda, grupos identificados com a ideologia comunista e que visavam, através dos atos de terrorismo, desestabilizar a ordem burguesa em seus respectivos países. Nos Estados Unidos surgiram dois grupos de extrema esquerda muito importantes, o Exército Simbionês de Libertação e o grupo conhecido como o Meteorologista, ou em inglês, Weatherman. Ambos os grupos praticaram inúmeros assaltos a bancos, sequestros e outros atos de terrorismo na tentativa de implantar o comunismo nos Estados Unidos. O mesmo processo ocorreu na Itália com as Brigadas Vermelhas e na Alemanha com a facção do Exército Vermelho, também conhecido como Grupo Baader-Meinhof. Em ambos os casos, o que se visava era a perpetração de atos de terrorismo que levassem à instauração de um regime comunista. As guerras no Iraque e no Afeganistão. Um outro foco quase que permanente de conflitos, também associado ao Oriente Médio, diz respeito às tumultuadas relações entre Irã e Iraque. Em 1979, o regime monárquico do Shah Reza Pahlavi é derrubado por uma enorme revolução popular que instaura no Irã, pela primeira vez na história, uma república fundamentalista islâmica, ou seja, um regime de governo que se baseia nas leis medievais do Alcorão. O surgimento de uma república fundamentalista islâmica afetou imediatamente as relações daquele país com os Estados Unidos, que viram nas políticas do governo islâmico um ataque frontal aos seus interesses econômicos e financeiros que eram muito importantes no Irã, um grande exportador de petróleo. As tensões relativas a conflitos de fronteira entre o Irã e o Iraque vão dar margem, a partir do início dos anos 80, a uma enorme e prolongada guerra entre os dois países, a Guerra Irã-Iraque, que se estende de 1980 até 1988.
Nessa guerra entre Irã e Iraque, o Iraque foi decisivamente apoiado de maneira financeira e material pelos Estados Unidos da América, desejosos de conter, ou se possível, destruir a revolução fundamentalista islâmica no Irã. A guerra entre Irã e Iraque chega a seu fim em 1988 sem alterar em nada as fronteiras dos respectivos países. Em 1990, o regime de Saddam Hussein inicia uma nova guerra, a guerra para a ocupação do Kuwait, seu vizinho, e igualmente um importante país produtor de petróleo. Para os norte-americanos, que dependiam fortemente dos abastecimentos de petróleo dessa região, era inconcebível que o regime de Saddam Hussein monopolizasse o abastecimento também do Kuwait. Desta forma, os Estados Unidos levam o caso à ONU e dela obtêm um mandato, uma autorização formal e legal para para levar a desocupação iraquiana do Kuwait. Essa é, então, a origem da Primeira Guerra do Golfo. E no início dos anos 1990, os Estados Unidos, tendo um mandato da ONU, lideraram uma enorme coalizão de países aliados que invadiu e libertou o Kuwait. Mais do que isso, as tropas norte-americanas também invadiram o próprio Iraque e teriam tido perfeitas condições de liquidar o regime de Saddam Hussein se não tivessem percebido que aquele governo seria muito útil para conter os xiitas que moravam dentro, internamente, do Iraque e também os curdos. O Iraque é um país habitado por várias minorias étnicas e religiosas, e desde os anos 80, tanto os xiitas, inspirados pelos seus irmãos fundamentalistas islâmicos do Irã, quanto os curdos, próximos à fronteira da Turquia, lutavam, guerrilhavam e praticavam atos de terrorismo, visando o fim da sua dependência frente ao regime de Saddam Hussein. A permanência, a continuidade do regime de Saddam Hussein, mesmo derrotado nessa Primeira Guerra do Golfo, teve um efeito catastrófico sobre essas minorias que faziam oposição a ele e ao seu governo. No caso dos curdos, por exemplo, houve uma fuga em massa de centenas de milhares de curdos ameaçados pelas políticas genocidas de Saddam Hussein em direção à Turquia, onde a maior parte deles se exilou. O foco seguinte dos conflitos envolvendo o Oriente Médio e a superpotência norte-americana ocorreu depois dos célebres ataques terroristas ao território norte-americano de 11 de setembro de 2001. É aí que se inicia a guerra contra o terror dos Estados Unidos contra as organizações terroristas responsáveis por esses atos de terrorismo no território norte-americano. O primeiro capítulo da guerra contra o terror desencadeado pelos norte-americanos foi a invasão do país que era considerada a principal base da organização terrorista Al-Qaeda e também do Talibã, no caso, o Afeganistão. Em 2002, o Afeganistão é invadido pelos Estados Unidos e seus aliados da OTAN, que desde então mantém aquele país sob ocupação militar. O episódio seguinte da guerra norte-americana contra o terror ocorreu em 2003 e significou a invasão do próprio Iraque. Nesse caso, jamais foram provadas as alegações que insistiam que Saddam Hussein patrocinava e apoiava organizações terroristas, mas essa foi a alegação para a invasão. Uma outra alegação importante, que também jamais foi comprovada, era a existência de armas de destruição em massa em poder de Saddam Hussein. Embora tanto uma ordem de alegações quanto a outra fossem inverídicas e completamente desprovidas de cabimento, ainda assim os americanos, novamente chefiando uma coligação de países aliados e à revelia da ONU sem obter qualquer autorização legal para este ato, invadiram o Iraque, o qual até hoje se encontra ilegalmente sob ocupação militar desses países. A ocupação norte-americana deu início, então, a uma guerra de libertação dos iraquianos contra as tropas de ocupação norte-americanas e de seus aliados. Essa guerra de libertação acabou, então, se acoplando, se associando a uma outra guerra, aquela que opunha as diversas minorias que habitavam o Iraque, das quais as mais importantes são os xiitas, os sunitas e os curdos, que desde então travam entre si uma guerra pelo controle de um futuro Iraque livre da ocupação norte-americana. Vamos ver agora um pequeno trecho de um texto que se dedica a examinar o caráter genocida de assassinatos em massa perpetrados pelo regime de Saddam Hussein.
O Iraque usou armas químicas aproximadamente 195 vezes entre 1983 e 1988, matando ou ferindo, segundo o Irã, cerca de 50 mil pessoas, muitas delas civis. As palavras de um comandante iraquiano foram amplamente citadas. Para cada inseto existe um inseticida. As autoridades americanas tinham conhecimento disso, mas mantiveram sua aliança com Saddam Hussein a fim de conter a Revolução Islâmica iraniana. Está aí, então, explicitada claramente a cumplicidade, a responsabilidade histórica dos norte-americanos apoiando Saddam Hussein, um regime, então, claramente genocida, contra o qual, numa outra conjuntura, bem posterior, bastante posterior, eles vão travar a Segunda Guerra do Golfo. Vamos ver agora o quadro Contando a História sobre um episódio muito importante dos eventos associados ao terrorismo nos anos 70. Em 5 de setembro de 1972, durante os Jogos Olímpicos de Munique, o mundo conheceu o dia que entrou para a história como um marco do terrorismo internacional. Nesse dia, o Grupo Setembro Negro assassinou 2 atletas e prendeu 9 membros da equipe israelense. Os terroristas exigiam a libertação de mais de 200 árabes, mas o governo israelense declarou que não entraria em negociação. Depois de ações fracassadas de negociadores alemães, os terroristas cumpriram a promessa e mataram os 9 reféns. Apesar do incidente, os Jogos voltaram a acontecer após a declaração do presidente do Comitê Olímpico Alemão. Não queremos que os terroristas matem os Jogos também. Está então, portanto, claramente exemplificado o efeito político que os perpetradores de atos terroristas esperam obter com as suas ações. Podemos agora então passar às considerações finais da nossa aula. Vamos retomar então a questão colocada inicialmente ao começarmos nosso encontro de hoje. Qual o sentido político então do terrorismo? Quais são as origens e motivações da atual guerra contra o terror desencadeada pelos norte-americanos? O sentido político do terrorismo é, portanto, infligir o terror, amedrontar, assustar, paralisar de medo os adversários políticos através de ações espetaculares e geralmente bastante impressionantes. Esse é, então, o sentido político dos atos terroristas. Já as motivações para a guerra contra o terror travada pelos norte-americanos não têm nada a ver com as motivações que levam as organizações terroristas a perpetrarem atos de violência contra os norte-americanos. Tanto a ocupação do Afeganistão quanto a ocupação do Iraque nada tiveram a ver com o aumento da segurança norte-americana. A ocupação daqueles 2 países se prendem a motivações inerentes aos interesses geopolíticos dos norte-americanos, bastante preocupados com o controle da energia, das matrizes energéticas disponíveis no Afeganistão, no caso o gás, e também com o petróleo iraquiano. O uso de termos como terrorismo ou guerrilha é sempre vinculado a questões subjetivas e também estreitamente vinculadas a determinações de ordem política. Por exemplo, a reação armada por parte de vários grupos de esquerda contra a ditadura militar brasileira é designada pelos seus defensores como sendo guerrilha e pelos seus críticos como sendo atos de terrorismo. Este é, então, um caso histórico bastante específico e particular que cabe ser citado como dica de estudo. Consulte um site na internet www.ternuma.com.br e formule você mesmo a sua avaliação de qual termo é mais adequado para designar a reação das organizações de esquerda à ditadura militar.